Olá, cursista. Vamos mais uma unidade. Nossa primeira unidade é organização, produção e sistematização do conhecimento científico. Vamos lá. Essa unidade, a gente vai falar dessa organização no sentido de vocês compreenderem o que é uma pesquisa, né? O que é uma pesquisa acadêmica, o que é uma pesquisa científica, e a partir disso vocês deduzirem a importância de uma pesquisa num curso de licenciatura em Química, né? Que é o caso do curso de vocês, né? E aí eu coloquei aqui uma citação do Minayo que diz o seguinte: a pesquisa é uma busca permanente e inesgotável de respostas a um problema, pois as ciências estão em constante construção e aquisição de conhecimentos. O que acontece, gente? Isso aqui já é um indicativo para que a gente compreenda que o conhecimento científico ele é um conhecimento falível, ele não é infalível, ele não é um conhecimento absoluto. Sobretudo porque ele é uma busca permanente de respostas a algum problema também. Ora, se a pesquisa tem essa especificidade, o conhecimento científico vai caminhar junto a ela. Por quê? Porque ele não trabalha com conhecimento cristalizado, né? Ele trabalha com base em leis, em teorias, né? Em investigação que podem ser mudadas ao longo do processo de investigação. E aí a gente tem aqui um conceito de pesquisa científica, né, que é o desenvolvimento efetivo de uma investigação bem planejada, feita e redigida segundo normas metodológicas provenientes da ciência. Então, o que acontece? A ciência ela tem regras gerais e cada ciência, né, enquanto método, e cada ciência vão tendo seus métodos e teorias específicas. Mas a gente não pode deixar de destacar que existem critérios universais que vão caracterizar uma pesquisa acadêmica ou científica, que é isso o intuito dessa unidade. Então, o que acontece? Só para a gente poder contextualizar aqui. Através do conhecimento, o homem entra nas diversas áreas, tomando posse, identificando sua natureza, significado, função, origem e subordinação, finalidade. Né? O que implica, no caso, alguns resultados. Isso é natural do conhecimento de uma maneira geral. Né? Então, se você pegar no senso comum, tem esse intuito, né? A religião ela também tem esse intuito, considerando que religião não é teologia, tá? Também não é espiritualidade. Religião ela é um objeto também da teologia, mas ela não é teologia. Contudo, por exemplo, eu estou colocando a religião para que vocês compreendam que a religião, assim como, por exemplo, a filosofia, ela também se comporta como ciência quando tem essa finalidade, quando ela toma essa estrutura dessas características que eu estou acabando de apontar aqui nesse slide, tá bom? E aí, gente, é importante a gente perceber como que a pesquisa científica ela vai assumir diferentes objetivos, né? O que torna uma pesquisa científica, por exemplo, diferente, por exemplo, do senso comum? É que, por exemplo, ela demonstra a existência ou a ausência da relação entre diferentes fenômenos. Então, se você pega, por exemplo, a combinação entre duas substâncias, né, e vai comparar com outras duas substâncias a partir de critérios dentro, por exemplo, dessa ciência que é a química, é porque você se propõe, né, a demonstrar a existência ou a ausência da relação, por exemplo, entre diferentes da combinação dessas substâncias, né, num determinado, em determinadas condições de variáveis, em determinadas condições laboratoriais, e isso tem critério. Né, e é uma finalidade. Qual é a outra finalidade dela também? Qual é outro objetivo? É estabelecer a relação entre conceitos dentro de certa teoria. Então, a teoria da gravidade. Né? Qual é o conceito da teoria da gravidade, por exemplo? Ela vai assumir um conceito, mas ela assume um conceito, né, na Terra. A gravidade fora da Terra, não é, ela vai ter o mesmo conceito, mas ela vai assumir características distintas. Né? Então, a gente só pode perceber isso porque
partir de uma observação criteriosa e sistematizada e a partir de outras teorias deixadas para outros teóricos, isso é possível, né? Eu estou dando assim exemplos, gente, de outras ciências para que vocês percebam que isso também é algo que vai acontecer, é algo, por exemplo, nas ciências naturais de uma maneira geral, né, que é o caso da química. Ela tem a finalidade também de desenvolver novas tecnologias. Olha como a ciência realmente ela não é absoluta. Por que eu estou colocando, que eu estou tocando nessa tecla? Porque a gente passou por uma pandemia, né? E a expectativa, por exemplo, de uma vacina que trouxesse a cura, ela foi muito grande. Isso mexeu com o emocional, né, da sociedade, da estrutura da sociedade de uma maneira geral, sob a esperança de que nós iríamos curar um vírus, mas isso, uma vacina, até a vacina, nem a própria vacina, ela tem 100% de aproveitamento, nem deveria, exatamente pela natureza que tem o conhecimento científico. Lamentavelmente, nós estávamos diante de uma situação que exigia uma solução imediata, né? Mas, de alguma forma, a sociedade ela tem que ter em mente de que, ainda que a solução fosse urgente, essa solução ela iria ter um percentual de aproximação para a resolução daquele problema, mas não de maneira absoluta, né? Ela, olha aí, ó, outra finalidade, demonstrar novas tecnologias, demonstrar novas aplicações de tecnologias conhecidas. Aí a gente foi vendo com os testes, né? Foi se fazendo, desvendando, interpretando, por exemplo, o DNA do vírus, para que aí sim fosse pensado e operacionalizado uma vacina. Mas isso não é do dia para a noite, né? Então, nesse espaço de tempo, vocês perceberam aí, as pessoas morreram. Nós fomos perdendo entes queridos. Olha como uma coisa no campo da academia, da ciência, ela tem implicação na estrutura emocional, inclusive na sobrevivência das pessoas, numa situação, por exemplo, de pandemia, né? Então, ela tem também a finalidade da ciência aumentar a generalidade do conhecimento científico, descrever as condições sob as quais um fenômeno ocorre, né? Com relação, por exemplo, a aumentar a generalidade, mas aumentar a generalidade com responsabilidade e autonomia, eu quero chamar a atenção de vocês, a gente vê, por exemplo, nas ciências sociais humanas, como é que a gente percebe, por exemplo, que uma temática como gênero, como uma temática como a maioridade penal, como a temática, por exemplo, da inserção de grupos de vulnerabilidade em espaços sociais e culturais, isso diminui a criminalidade, por exemplo, na sociedade. Provar isso não tem menos ou mais complexidade do que provar a reação em cadeia de substâncias. Nós temos, quando eu digo nós, por conta da minha formação em ciências sociais humanas, nós temos critérios para poder fazer isso. E o cuidado desse critério é para que algumas verdades elas não se tornem senso comum e nem tão pouco massificada para serem usadas contra a sociedade, em favor de uma fala ou em favor de um poder, né? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente. E aí também tem outras. Aí, para planejar e executar uma pesquisa científica, são necessários, por exemplo, alguns elementos básicos. Isso aqui também não é uma camisa de força, eu coloquei só alguns exemplos. Isso aqui também vai servir quando vocês estiverem em contato, quando vocês estiverem em condições de laboratório, tá bom? O problema da pesquisa. O que é um problema? É uma dificuldade. Qual é a primeira coisa? É o primeiro pontapé, o pontapé inicial de uma. Qual o problema da pesquisa? Qual é a dificuldade? Mas é claro que tem que ser uma dificuldade que tenha interesse social e científico, no sentido acadêmico da expressão, né? Então, a solução da Covid, né? Ela tem importância? É um problema? Não, por exemplo, é um problema o vírus? Sim, é um problema o vírus. Ele é passível de ser estudado, investigado? Sim. Então, vamos lá, aí se desencadeia as outras etapas. Nem todo problema é acadêmico, viu, gente? Nem todo problema é científico. Mas como é que a gente torna esse problema científico vai depender dos interesses de uma maneira geral, né? Então, qual outro elemento importante
por exemplo, para planejar e executar? É as informações. Que tipo de informação eu tenho para poder dar prosseguimento à minha pesquisa? Então, por exemplo, não encontrar solução numa ciência como química, diante de uma condição laboratorial, também é um resultado, né? Vocês vão perceber isso. Não encontrar um resultado é um resultado na área, no campo laboratorial, numa ciência como a química. Por que que é um resultado? Porque você vai traçar, né, outros critérios e outros passos para encontrar a solução daquele problema. Então, quando você vai fazer um relatório, né, em química, você vai perceber, por exemplo, os tutores e tutoras, acredito que é dessa forma, que não encontrar um resultado é um resultado, inclusive de interesse científico, né? Outra coisa não menos importante é a seleção das fontes, com muito cuidado, né? As melhores fontes de informação. Não pode pegar qualquer fonte de informação, e por isso a importância de uma disciplina como essa. A definição das ações e o tratamento dessas informações, que é a interpretação dos dados, né? Que diz respeito à seleção de um sistema capaz de tratar essas informações. Esses sistemas, eles são importantes? Eles vão trazer soluções pertinentes? Como é que eles foram elaborados? A partir de critérios. A gente sabe que vocês, numa condição de laboratório, se você tem um reagente que ele não é suficiente para você alcançar um resultado, isso vai ter um desdobramento na sua pesquisa, né? Uma coisa é você ter investimento em pesquisa no sistema laboratorial, por exemplo, que vai te favorecer, por exemplo, no uso de reagentes. Eu estou colocando a situação aqui arbitrária. Então, se a gente não tem investimento em pesquisa, vocês podem ter certeza que a pesquisa ela não vai continuar. Por exemplo, dentro desse aspecto que eu estou falando para vocês, né? Se eu não tenho investimento, se eu não tenho uma bolsa, por exemplo, no campo das ciências sociais humanas, eu estou dando aqui informação para vocês, gente, de duas áreas de conhecimento que são duas condições distintas, mas para justificativas iguais. Como é que eu vou poder generalizar algo, por exemplo, dentro das ciências humanas e sociais, se eu não tenho condições, por exemplo, de me deslocar para campos diferentes para dizer, olha, o que acontece no Maranhão está acontecendo também lá no Rio Grande do Sul, né? Está acontecendo também em outros estados. Se eu não tenho investimento de pesquisa, eu não vou poder generalizar a minha pesquisa, por exemplo, né? Então, se eu não tiver, por exemplo, conhecimento e história, eu vou dizer que nossa história, né, eu estou falando aqui do marco temporal, para povos indígenas, ela só aconteceu de 1988 para cá. Como é que eu vou justificar que aqueles espaços, eles são espaços históricos, de apropriações históricas, né, e que devem ser corrigidos plenamente? Se eu não tiver conhecimento e história, eu vou generalizar de maneira equivocada. Então, vocês estão percebendo que planejar e executar uma pesquisa científica, ela funciona minimamente de maneira igual em todas as outras ciências, a partir desses critérios, né? A base teórica também não menos importante. Se eu utilizo um referencial teórico, eu posso chegar a soluções distintas, dependendo do referencial que eu estou utilizando. E por isso a importância, por exemplo, da nossa participação em congresso, da nossa participação em simpósio, para a gente perceber como que esses resultados eles estão transitando nas diversas comunidades acadêmicas. E aí a gente tem outros aqui. Vamos avançar aqui um pouquinho. E aí, pessoal, eu deixo aqui um recado para vocês, que já chamando a atenção, mais uma vez, igual eu falei lá, sempre eu vou estar atentando para isso, com relação ao fórum avaliativo, né, ele é importante na interação de vocês entre os outros e com os outros cursistas. Mais uma vez eu destaco, não deem respostas sem ser com base nos materiais presentes no ambiente virtual de vocês. Preocupem-se em em se apropriar dos materiais ou em outros materiais, né, que venham trazer contribuição ali na participação de vocês num fórum, né? Um fórum ele não pode ser assim uma conversa, ele é até uma conversa, mas uma conversa que tem um intuito. No mais, muito obrigada, tá, gente? Essa aula
é uma aula oriunda da pesquisa científica e a natureza do conhecimento científico. Eu já peguei de uma apostila, né, do curso de licenciatura em Química, mas ela, como está aqui, é tranquilo para vocês poderem estudar e fazer o fórum de vocês. Muito obrigada, pessoal.